a evolução dos programas de treinamento ao longo das décadas. Muitas pessoas falam sobre divisão de programas de treino, mas de uma forma geral, ele modificou-se ao longo do tempo. E, obviamente, modificou-se baseado na experimentação e no erro, a ponto de que se aprendesse uma divisão de treino que fosse uma divisão de treino mais útil para a hipertrofia, pelo menos para a maior parte dos viventes. E como isso se transcorreu ao longo das décadas? Muito bem, antes de continuarmos, se puder, dê o seu like e nos siga aqui no canal. Muito bem, lá na década de 60, década de 70, na época de Arnold Schwarzenegger, na época de Lou Ferrigno, Frank Zinn, Frank Columbu, os atletas tendiam a treinar com mais frequência, até 6 dias na semana, e chegavam a acionar o mesmo grupamento muscular no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. Muito bem, os atletas cresciam, os atletas subiam no palco para competir. É a época que se distribuía à vontade esteroides anabólicos como o Dianabol, por exemplo. Não se ouvia falar em GH, mas os atletas já faziam uso dos esteroides anabólicos. E treinavam com mais frequência, mesmo porque uma das benesses causadas pelos esteroides anabólicos, fora todos os efeitos colaterais, né? Como falar de benefícios sem falar de efeitos colaterais quando o assunto são drogas, permitia com que os atletas treinassem com mais sobrecarga e tivessem a recuperação otimizada também. Porém, mesmo assim, os atletas treinavam muito, apresentavam com isso os seus sintomas de sobretreinamento, processos inflamatórios e sentiam-se realmente muito cansados. Ao perceber esses sintomas de overtraining, já e lá na década de 80, época ali de quando começa Rich Gaspari, Lee Labrada, Lee Haney, os atletas e outros grandes atletas como Mike Matarazzo, os atletas passaram a esparçar mais o treino e acionar o mesmo grupamento muscular, não 3 vezes por semana, mas 2 vezes na semana. Treinava perna, grande dorsal, os grandes grupos musculares, 3 vezes na semana. E não treinavam mais 6 vezes na semana. Normalmente, treinavam 5 vezes na semana, propiciando então um maior descanso. E com isso, o que aconteceu? Os atletas tornaram-se maiores em um intervalo de tempo mais curto. Compreendeu-se melhor e passaram a utilizar outros ésteres de esteroides anabólicos e começava-se então a flertar com o hormônio do crescimento, que era uma realidade no esporte, não resta dúvida. E a qualidade, a proporção e o volume dos atletas tendeu a melhorar nessa época. Eles também ficaram mais densos. Eu digo para vocês com muita experiência, com muita tranquilidade, porque eu estive presente e treinando musculação durante essas décadas. Eu comecei a treinar musculação lá no meado da década de 70. Tá? Então eu já treinava, eu acompanhei tudo isso. Quando eu fui para a Inglaterra, no começo da década de 1990, eu me deparei lá na Inglaterra com um sujeito que tinha acabado de ficar em segundo lugar no Mr. Olympia e que abraçaria depois disso 6 Olímpias um atrás do outro. E inaugura ele mesmo a era das supermassas musculares. Donny Yates. Eu estava ali, eu estava na Temple Gym. Eu vi aquilo acontecer. Yates, ele captou que
que ele não necessitaria de treinar com tanta frequência, mas que deveria fazer um treino mais bruto, mais intenso, mais focado, porém com intervalo de descanso maior. E passou a acionar o mesmo grupamento muscular com intervalo de 7 a 8 dias, dando um intervalo maior entre o acionamento da massa muscular. A exemplo dele, tornou mais esparçado o treino também Nasser Al-Sonbaty, o meu finado amigo Nasser Al-Sonbaty. Eu tive o prazer de conviver com ambos, né? E surgiu a era das supermassas musculares, principalmente na figura desses camaradas Dorian Yates, Nasser Al-Sonbaty, Paul Diller e o Jean-Pierre Fuchs, que também é meu colega, meu camarada, de vez em quando eu converso com ele, o atleta suíço, que hoje faz no trabalho, é um tipo de um nômade, e faz o trabalho dele online. Então são alguns exemplos de supermassas musculares, treinando de uma forma ainda mais esparçada. Observaram que o treino passou a ser mais esparçado, com mais intervalo de tempo, porém cada vez mais intenso, cada vez se utilizando mais sobrecarga e experimentando e compreendendo a necessidade de focalizar em exercícios monoarticulares, em exercícios concentrados. E os caras cresceram mais ainda. Na década de 90, também passou-se a compreender que a associação de substâncias farmacológicas ergogênicas era melhor do que o abuso de uma ou de outra. Surgindo então o uso da perniciosa, da perigosíssima insulina, que pode te matar rapidamente, do GH e dos esteroides anabólicos. A combinação dessas drogas, associado a um treino brutal e mais esparçado, é que auxiliou a formação de atletas violentamente maiores. E nos dias de hoje, é lógico, não podemos deixar de mencionar o fenômeno Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman, com uma capacidade extraordinária de recuperação, realizando um treino também bruto. Não sou partidário do tipo de treino de Ronnie Coleman, não sou partidário do uso de exercício com muito embalo, com muito impulso, né? Eu venho mais da escola mais parecida com o do Dorian Yates, exercícios concentrados, exercícios controlados, mas o Ronnie Coleman também foi um dos caras que construiu um dos maiores físicos do planeta, né? Treinando de novo, cerca de 2 vezes na semana, cada grupamento muscular. É lógico, ele teve suas vicissitudes, não posso atribuir a essa divisão e nem a forma com que ele treinava, mesmo que me parece que parentes dele já tinham problemas genéticos nas articulações, né? Mas hoje, nos dias de hoje, o treino, pelo menos entre os atletas maiores, continua a ser um treino bastante intenso e um pouco mais intervalado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, meus amigos. Um abraço a todos. Assim, esquecendo de dizer, né? Para quem quer aprender com minúcias a divisão dos programas de treino, matricule-se no meu curso online chamado Construindo Programas de Treinamento com Competência. É a periodização do treinamento. São 12 horas só sobre esse assunto, tá? Nos vemos lá no curso online, animal. Abraço a todos.